Olá, tudo bem? Vim aqui hoje compartilhar com vocês mais um movimento que apareceu numa constelação, com o intuito sempre de que isso nos alerte para que a gente viva a nossa vida um pouco mais consciente, né? As questões que são mostradas na constelação, elas estão muito relacionadas ao nosso inconsciente. E quando a gente começa a prestar mais atenção, olhar mais para dentro, tomar mais consciência das coisas que acontecem com a gente já começa a identificar muitas dessas coisas que são mostradas na constelação. Eu também sempre compartilho as constelações com a autorização do cliente. E de uma forma anônima, de uma forma em que eu evito dar muitos detalhes pessoais para que, né, a gente não identifique quem é o cliente. Mas todos eles me autorizam a compartilhar os movimentos que apareceram na constelação. Então, mais uma vez, foi uma constelação feita na água, online, individual. E essa cliente trouxe uma questão que já tinha 12 anos em que ela não tinha mais fluxo menstrual. E aí fizemos uma anamnese, uma conversa ali no começo da sessão, e nesse momento eu já tive algumas sensações, né, diante das coisas que ela me dizia, a gente consegue perceber algumas coisas. E aí colocamos a constelação, né, colocamos a boneca dela na água, que a boneca dela logo veio se conectar aqui embaixo e mostrar uma conexão com o passado, uma coisa que a gente chama de movimento de morte, de estar ligada a alguma coisa que já foi, né? E aí, nesse momento, nós colocamos ali a falta da menstruação, né? A amenorreia, né? E a amenorreia também veio aqui pro movimento da morte, né? E aí nós colocamos a criança dela, que veio se conectar aqui também. E nós colocamos ali a sua avó paterna. Essa avó paterna viveu muitos anos acamada na casa dela e morreu alguns anos antes desse fluxo menstrual ser interrompido. E aí, essas três aqui se conectaram, se separaram dela aqui, né? E ficaram assim, conectadas com a doença, né? A falta de menstruação, olhando para ela. E todas elas aqui olhando. Então, com esse movimento aqui, a gente consegue perceber que no momento em que a avó morreu, ela entrou no movimento de morte, de seguir a avó na morte e de interromper o fluxo da vida, então o fluxo do amor, o fluxo menstrual, porque nisso ela interrompeu o fluxo da vida nela. Ela não teve relacionamentos amorosos importantes, ela não viveu, ela parou de viver a vida, né? De tomar a vida para ela, né? Então é aquele movimento do eu sigo você, né? Eu sigo minha avó na morte. E então nós estabelecemos para ela alguns exercícios, né? Fizemos umas visualizações de cura, ela ficou muito emocionada, né? Curamos essa criança, curamos essa avó, a relação dela com essa avó, deixamos a avó na morte, trouxemos ela para a vida, pedimos para a avó abençoar ela, para ela continuar vivendo mais tempo, né? Todo esse processo feito na visualização que causou muita emoção, a emoção, ela funciona como um termômetro para a gente saber que realmente é ali que a coisa está emaranhada. E uma vez que a doença atinge o corpo, porque como é que é o processo da doença, né? Ela primeiro começa na nossa alma. E se a gente não olha para ela, ela chega no nosso corpo. Uma vez que a doença foi manifestada fisicamente, a gente não sabe mais se isso é possível de ser revertido. No caso dela, por exemplo, não existe nenhuma explicação médica para essa situação. Ela já fez todos os exames. Não existe explicação médica. Ela é jovem, ela não teve filhos. E aí, essa situação faz com que ela também se sinta insegura para prosseguir relacionamentos, porque se ela não tem fluxo menstrual, ela não vai poder ser mãe. E isso tudo fortalece o movimento de seguir a avó na morte, né? Então, na hora que essa doença, essa vontade de seguir a avó na morte começou na alma dela, e ela não cuidou, e ela não olhou para isso, e ela não
se separou disso, ela não reconheceu esse movimento inconsciente dela, esse movimento foi tomando conta dela, até que alguns anos depois se manifestou no físico, né? A manifestação no físico, a gente brinca que é assim, a criança começa pedindo, ela vai aumentando o tom de voz, vai aumentando o tom de voz. Se a gente não escuta, ela grita. Quando ela grita, se manifesta no nosso corpo físico. Uma vez que se manifestou no nosso corpo físico, aí a gente já não sabe mais se aquilo vai conseguir ser revertido ou não. Mas independentemente da situação ser reversível ou não ser reversível no físico, então independente dela voltar ou não voltar a ter a menstruação, ela precisa interromper esse movimento de morte na vida dela. Porque senão ela não vai aproveitar o que a vida tem para oferecer para ela. Profissionalmente, nível social, amigos, ela simplesmente tá fechada para a vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa curar essa criança, a gente precisa devolver para a avó a morte da avó, a morte não é dela, né? E a gente precisa colocar ela ali, junto com a criança dela, virada para a vida, né? No movimento de olhar para o futuro, no movimento de fazer planos e de deixar a avó dela lá atrás, no passado, que é onde a avó está, né? Os nossos ancestrais estão todos atrás de nós, né? Então, e foi passado para ela alguns exercícios sistêmicos para ela continuar a fazer, né? Para que esse processo de cura se torne mais forte, quem sabe a gente aí consiga restabelecer essa condição do fluxo menstrual que foi interrompido. Mas o mais importante nessa situação toda é a gente restabelecer o fluxo da vida, o fluxo do amor que foi interrompido. Esse precisa ser restabelecido independente da questão física, porque é a única forma que ela vai ter de viver o que a vida tem para ela, de fazer algo de bom com a vida que ela recebeu. Enquanto ela fica presa ao movimento de seguir a avó na morte, ela tá simplesmente sem vida, sem fluxo de vida. Então, essa foi uma constelação muito bonita, com uma cliente ficou muito tocada com tudo isso que ela viu, fez muito sentido para ela, falou muito no coração dela e falou muito no meu também, porque quando a gente vê a doença da alma, aquilo que começa na alma, né, chegar no corpo físico, a gente precisa tentar fazer alguma coisa para ajudar. E quando a gente consegue identificar e ver onde está o nó, e a gente consegue ali soltar aquele nó, é uma sensação de gratidão infinita que eu sinto nesse momento. E eu senti que ela também sentiu. Então, essa é a beleza da constelação. É um trabalho que envolve muito amor e muita gratidão, porque fala lá dentro, né? E o movimento da mudança não acontece só ali naquela uma hora e pouco da constelação. Ele vai acontecendo nos dias depois, semanas depois, meses depois, até anos depois. Então, e não tá restrito a mim. Ele engloba aquelas pessoas que estão à minha volta. Então, é realmente gratificante e lindo poder ver isso acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse compartilhamento. E aí, dá uma curtidinha no vídeo ali embaixo para mim. Se inscrevam na minha página. Tudo isso ajuda muito, motiva muito para que a gente grave mais, para que eu tenha mais motivação para gravar mais vídeos, para postar mais, né? Ter o trabalho que dá de fazer isso para compartilhar com vocês reconhecido. Um beijo, obrigada.